giro lá e vai para a direção oposta do pecado. Direção oposta do pecado e se aproxima de Deus. Exemplo é o apóstolo Paulo, né? Era perseguidor dos cristãos. Perseguia os cristãos, consentia na morte dos cristãos. Pegava cartas para perseguir os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi mudada, foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido e passou a ser pregador dos gentios. Até então, até antes do apóstolo Paulo, a pregação ela ficava só entre os judeus ali, ó. Era só naquele lugarzinho ali. Quando o apóstolo Paulo mudou de vida, ele levou o evangelho para toda aquela região ali, ó. Ásia Menor, da Grécia, tudo aquilo passaram a conhecer o Senhor Jesus. E a obra de Deus começou a crescer. Através de alguém que se converteu, mudou de vida. Estava indo com um rumo, mudou o seu rumo, começou a servir a Deus. E tudo que ele tinha por grandeza, por riqueza, ele abandonou e tinha como esterco, né? Diz ele, né, irmão? Eu fui como esterco, né? Que ele tinha, né? Sabia que lá era, não sabia para nada. Só ter uma nova vida com Jesus. Até aí tudo bem? Tranquilo? Então, arrependimento, falamos sobre a graça, né? Falamos sobre o chamamento, falamos sobre a convicção do pecado, que não vai nos trazer arrependimento, que vai nos trazer uma conversão genuína, uma mudança de vida. Estamos indo para um rumo, agora nós mudamos de rumo. Estamos indo para o céu agora. Né? Agora pode passar, João Pedro. Passar o slide. João, está me ouvindo? Só? Então, conversão, que é a parte externa do pecador, né? O pecador está indo para um rumo, agora ele passa para outro rumo. Serviu o mundo, agora ele vai servir a Deus. E dentro de nós gera a regeneração, conhecida também como um novo nascimento. O homem passa a desfrutar de uma nova natureza espiritual. É o processo interno da conversão operado pelo Espírito Santo. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos foi até Jesus e perguntou como é que ele se fazer para estar no reino de Deus, né? Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos até demonstrou: Senhor, mas como eu já sendo velho, posso entrar na barriga da minha mãe novamente e nascer, né? Debochando, né? Nicodemos, você é um homem sábio, Nicodemos, você é mestre em Israel, né? Sabe do que eu estou falando? Se eu falar das coisas terrenas você não entender, imagina as espirituais. É necessário o homem nascer de novo. Isso é uma operação do Espírito Santo. A natureza caída na pecadora dele tem que ser mudada para uma natureza nova, uma natureza que deseja Deus, que anseia para as coisas de Deus. É que nós falamos, nosso espírito está morto, né? Agora ele foi vivificado, né? Agora nós temos desejo para as coisas de Deus, porque tem uma mudança dentro de nós que é a regeneração, nascer de novo. João 3,3. Põe lá João 3,3, João. Depois Tito 3,5. João 3,3, Tito 3,5. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos 3,3, João 3,3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma obra de regeneração. Nossa velha natureza tem que ser mudada e que ser transformada. É Tito, não lembro o versículo? 3,5. Tito 3,5. Que ele derramou abundante de Tito 3,5. Não em virtude de obras, nem de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele faz em nós uma regeneração.
Nossa natureza caída ela é transformada, ela é mudada, né? Isso é uma transformação do Espírito Santo. Vai lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você foi regenerado, você foi transformado, você foi lavado, você foi purificado. Você não pode ter as mesmas práticas que você tinha antigamente, né? Você é uma nova pessoa. Houve uma regeneração na sua vida. As coisas velhas não gostam. Passaram. Hoje você é uma nova criatura. Para o poder do Espírito de Deus. Amém? Pode voltar ele lá de novo. Regeneração, redenção. Redenção é a obra de Cristo, em redimir o pecador, né? É um livramento proporcionado por Cristo, com sua morte vicária pelos nossos pecados. Então, é um livramento que nos é dado através da morte vicária, que quer dizer substituta, né? É para nós morrermos, Cristo morreu no nosso lugar, né? Pelos nossos pecados. Então, isso é redenção. Eu vou pular algum versículo, senão eu não consigo finalizar, tá bom? Pode passar para o slide. Mas está no... Vai colocar o senhor no grupo, irmão? Isso tudo vai estar lá no nosso grupo. Bom? Expiação. A palavra expiação indica cobrir o pecado, mediante um resgate ou reparação ou delito cometido. Através da justiça de Cristo é proporcionada ao pecador arrependido a restauração da sua comunhão com Deus. Então a palavra expiação quer dizer cobrir o pecado, né? Então, para o pecado. Lá no Antigo Testamento nós vemos que havia expiação, que é através do sangue de animais, né? É derramado o sangue de animais, foi feito sacrifício com o sangue de animais, e aquele sangue ele cobria provisoriamente o pecado, porque todo ano o povo tinha que ir lá novamente prestar sacrifício para fazer expiação pelo pecado, para cobrir o pecado novamente. Cristo, ele fez a expiação uma vez por todas, fez um sacrifício uma vez por todas, né? Hoje não existe mais a necessidade de sacrifício para a salvação, não existe mais a necessidade de expiação para a salvação. Isso já fez uma vez por todas. 1 João 1,7, 1 João capítulo 1, verso 7. Que a palavra remissão, redenção e expiação tem quase o mesmo sentido, mas tem algumas pequenas diferenças. Mas se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Através do sangue de Jesus nós somos purificados de todo pecado, porque Jesus ele fez a expiação, ele cobriu os nossos pecados através do seu sangue. Pode voltar ali. Propiciação, parecido, tá? O sacrifício de Cristo tornou Deus favorável à humanidade caída e enferma pelo pecado. Então Jesus ele fez a propiciação, ele tornou Deus favorável à humanidade, né? Havia uma culpa sobre nós, né? A culpa do pecado, havia um juízo que era certo sobre nossas vidas, né? E através do sacrifício de Cristo, esse sacrifício tornou Deus favorável àqueles que creem. Lembra que, se for ler a mitologia, os deuses antigos, tinha que fazer um sacrifício para apaziguar a ira daquele Deus? É mais ou menos isso, né? O sacrifício de Cristo deixou Deus favorável a nós. Hoje não há mais um juízo sobre nós. Hoje nós queremos que a ira de Deus não virá mais sobre nós, né? Sotérios, né? Somos livres da ira, né? Para a salvação, sotérios. Quer dizer que nós somos livres da ira, livres de um perigo que era imanente sobre nossas vidas. Não tinha como nós, de maneira nenhuma, fazer com que esse perigo viesse sobre nós. Através da graça de Deus, a Cristo de Jesus, né, nós somos livres dessa condenação, que era certa sobre as nossas vidas. 1 João 2,2, João. 1 João 2,2 e 1 João 4,10. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente, mas
também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então essa propiciação é somente para nós só? Para quem é essa propiciação? Todo mundo, né? Todo mundo. Então essa propiciação ela está disponível, né? A todos. Mas para que todos tenham essa propiciação, né? Deus seja favorável a ele, o que tem que ser feito? Aceitar, né? Crer, né? Essa grande salvação que ele é ofertado. Não é verdade? É responder, né, com fé a essa grande salvação. Não é verdade? 4:10 que eu falei? 1 João 4:10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, né? Isso é o amor. Não que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Foi a propiciação para o nosso pecado. Ele expiou o nosso pecado. Ele redimiu os nossos pecados. Através do sacrifício de Cristo, hoje nós temos direito à salvação vida eterna. Amém? Pode voltar o slide, irmão. Vamos passar. Remissão. Parecido também. Expiação, redenção, propiciação, tudo parecido. Redenção. Compensação ou satisfação paga para o resgate de um escravo. Livramento da culpa com base no sacrifício de Cristo. Então, remissão é uma compensação ou satisfação paga para o resgate de um escravo. Alguém pagou um preço, você era escravo. Nós éramos escravos, meu fato era um escravo do pecado. Alguém foi lá e pagou o preço, ó. Estou remindo essa pessoa. Ó, ele não é mais escravo. O preço por ele foi pago, ele é livre agora. O que Cristo fez sobre nossas vidas. Ele pagou o preço. Ele fez uma compensação por nós. Ele éramos escravos. Agora, através do sangue de Cristo, nós somos livres. Amém? Hoje não há mais nenhuma culpa sobre você. Hoje você não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. Por quê? Porque foi pago um resgate pela sua vida. Amém? Vamos ver Efésios 1:7. Vou pegar 2 versículos só. Efésios 1:7 e Hebreus 9:22. Efésios 1:7 e Hebreus 9:22. Em que temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da sua glória. Então nós temos a redenção hoje pelo sangue de Jesus. Ele paga um preço por nós. Hebreus 9:22. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Então, para nós sermos remidos, Jesus teve que pagar o preço, derramar o seu sangue por nós. Porque sem derramamento de sangue, nós olhamos lá para o Antigo Testamento, né? Não há remissão. Para haver remissão do povo, eles tinham que pegar um bezerro, um cordeiro, né? Um carneiro, tinham que sacrificar. Aquele sangue derramado, né? Aquele sacrifício era o pagamento, né? Para remir o povo dos seus pecados. E Jesus Cristo, ele pagou o preço do seu próprio sangue. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Eram símbolos, né? Eram sombras das coisas que iriam acontecer, das coisas futuras, que se concretizou em Jesus. Né? Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus. Né? Até aí, tudo bem, irmão Deus? Tudo bem? Diogo, tranquilo? A justificação. Então, a justificação, irmãos, é um processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo, como jamais tivera cometido pecado. É mais que um mero perdão. A justificação é concedida única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Então, a justificação, o que é? Há uma pena sobre a sua vida, uma culpa. Mas quando você aceita Jesus, né, através da sua fé em Jesus, essa pena, essa culpa, ela é desfeita.
Né? Não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Porque você foi justificado. Não porque você é bonzinho, não porque você é bonito, por nada. Você foi justificado pelos méritos, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você é declarado justo. Quando Deus olha para você agora, Deus ele te vê justo. Né? Deus te vê justo. Então, quando Deus te vê, agora é justificado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Romanos 5:1. É Romanos 5:1, irmão? E Romanos 8:1. Então hoje nós temos justificação, nós somos justificados através de Cristo. Deus nos vê justo hoje. Por isso que não há nenhuma condenação sobre nós. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé é um meio, né? É a resposta humana. Né? Então nós somos justificados pela fé e hoje nós temos paz com Deus. Sabemos que não há nenhuma culpa sobre nós, não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Amém? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Daí a outra tradução, né? Acho que é a corrigida lá atrás. Esse mesmo versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Quando Deus te vê justo agora. Tá bom? Não você seja justo. Através dos méritos, sacrifício de Cristo, através da sua fé em Jesus, você se torna justo. Uma condenação pesa sobre a sua vida. Amém? Pode passar para o slide. Mas uma justificação, agora nós vamos ver. A santificação. Santificado é ser separado. Algo foi santificado para a casa de Deus. Tudo que está aqui foi santificado a Deus. Não foi separado para Deus. Quando nós somos santificados por Deus, nós somos separados para Deus. Então, separado, consagrado, bom? Isso é santificação. Ser separado para Deus é a forma a qual o crente se torna semelhante a Cristo. Então, santificação é você ser separado para Deus. É a forma que o crente se torna semelhante a Cristo. Então, eu coloquei as duas santificações. Existe a santificação instantânea. Qual é a santificação instantânea? Quando aceitamos a Cristo, nossos pecados são perdoados. E Deus nos vê como santo, por causa do sacrifício dos méritos de Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser santos. Não que você não tenha pecado, mas que os seus pecados foram perdoados. E por causa dos méritos de Cristo, agora Deus te vê como santo. Paulo escreve aos santos da igreja de Efésios, aos santos da igreja de Corinto. Agora eu pergunto, eles são santos? Eles têm pecado? Não tem? Eles são santificados por causa da obra de Cristo. Né? Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos considerados santos. Nosso pecado é considerado santo, por causa dos méritos de Jesus. Ali é a santificação instantânea. Né? Instantânea. Quando você aceita Jesus, você já é considerado santo. Você arrependeu dos seus pecados, se converteu, sua vida foi transformada, você foi liberto, você é considerado santo, por causa do sacrifício de Jesus. Colossenses 1:22, irmão. 1 Coríntios 1:2. Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensível. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos apresentados a Deus santos, né? Santos, sem defeito e irrepreensível. Né? Pode passar, pode voltar para o slide. Esse versículo está bom. Aí os irmãos ali em casa dos versículos, tá bom? Santificação progressiva. Santificação é instantânea, né? Que é a santificação que Deus se torna santo, através da sua fé em Jesus. Mas a santificação ela é progressiva também, porque enquanto nós estivermos nessa terra, irmão Carlos, vamos estar passando pelo processo de santificação. Essa é a santificação que é o exercício diário de todo cristão, que é auxiliado pelo Espírito Santo, abandona o pecado e vive para agradar a Deus. Então, a santificação progressiva é a santificação que todos nós temos que nos santificar. Essa santificação somente é possível através do Espírito Santo, da devoção diária do crente, através da palavra, oração, jejum, cuidado de Deus, separação do mal. Então Deus nos vê santo, mas não é porque Deus nos vê santo, você tem que ver, hoje eu sou santo, hoje eu creio em Jesus, hoje eu posso ver minha vida de qualquer jeito, não.
Eu falo que nós temos que nos santificar. Né? Temos que nos santificar. Essa santificação quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos o quê? Buscar santificação através da palavra. A palavra nos santifica. Está lá em João 17. Né? Eu santifico na palavra. É isso? Através da oração, né? Nós nos humilharmos diante de Deus. Falarmos com Deus. Pedir que Deus nos liberte, nos transforme. Através do jejum, né? Que é mortificar nossa carne, né? O jejum, os cuidados de Deus. Muitas vezes nós fazemos por situação, irmão Dailton. Nós chamamos de cuidado de Deus. Tem situações que às vezes é a maneira de Deus nos santificar. Né? Deus vai nos moldando, vai nos transformando, assim como o oleiro ele molda o vaso. Deus vai nos, às vezes tem alguns cuidados de Deus para quê? Para que nós viemos nos santificar. Né? E a separação do mal. Nós podemos nos santificar quando nós nos separamos do mal. Então essa santificação progressiva. Enquanto nós estivermos nessa terra, auxiliado pelo Espírito Santo, nós temos que nos santificar. Hebreus 12, 14, João. Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 15. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A salvação é realizada por Deus. É iniciada e terminada por Deus, mas isso é a nossa responsabilidade. De nos mantermos firmes, de perseverarmos, de nos santificarmos. É porque nós aceitamos Jesus, nós achamos que nós podemos. Não, sou salvo, agora posso viver. Não. Essa necessidade de santificação. Amém? 1 Pedro 2, 1,15. 1,15 ou 2,15? 1,15. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Então, como é santo aquele que vos chamou, irmão Robson, seja santo só na igreja. É isso que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala então? Em todo lugar. Em todo o vosso procedimento. Então, eu estou no meu trabalho, tem que ser o quê? Santificar, né? Eu estou na escola, tem que ser o quê? Eu estou na faculdade, tem que ser o quê? Eu estou lá com a minha esposa, tem que ser o quê? Eu não posso estar com a minha esposa de qualquer jeito, não? Tem que mostrar que você mudou. Eu mudei. Entendi que eu sou um homem transformado. Eu sou um homem santo de Deus agora. Entendi. Então, todo o meu procedimento tem que ser santo. Todo o meu procedimento. Tudo a maneira de ser tem que ser santo. Se deixou ser pecado, né? É. Agora em Cristo Jesus. E meu olho tem que ser santo? Oi? Meu olho tem que ser santo? Seu olho? É. O que eu olho? Vamos lá, vou formular a pergunta. O que eu olho tem que ser santo? O que eu olho tem que ser santo? Qual tem que ser santo? O que eu olho tem que ser santo ou não? Meu olhar tem que ser santo? Isso. Mas ser santo não é a maneira de ser, né? Então meus olhos não podem ficar vendo coisas que podem aguçar minha carne, não é verdade? Né? Aguçar minha carne. Então, quando aparece alguma coisa que aguça minha carne, eu tenho que fazer? Se afastar. Afastar. Desviar do mal. Não é isso? É? Porque agora eu sou santo. Não é verdade? Sou separado para Deus. Amém? Vamos finalizar? Só tem mais uma. Pode passar, João. Adoção. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos arrependemos. Quando nós nos convertemos, né? Quando nós somos regenerados, nós passamos a ser filhos de Deus. Tá bom? Ato pelo qual Deus recebe como filho alguém que não tem o direito de ter como pai. Então o pecado fez separação entre nós e Deus, não fez? Né? Então nós deixamos de ser filhos de Deus por causa do pecado, nós vamos ser criaturas de Deus. Está lá em está lá em João 12. Né? Mas só que através do sacrifício e da fé em Cristo Jesus, nós passamos a usufruir do privilégio de filho. Através de Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos novamente. Nós somos adotados novamente por Deus. Então, em João 1,12, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam,
deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Todos que receberam Jesus, irmão Dailton, deram o poder de ser chamado Filho de Deus. Agora nós não somos mais criatura de Deus, agora nós somos filho de Deus. Vamos ver mais um versículo? Dá mais um versículo só. Efésios 5, vamos lá ver. Efésios 5. Mas como é santo aquele que vos chamou, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, seu propósito, né? Então, ele nos predestinou para sermos filhos, irmão Kelvin, através agora de Jesus Cristo, né? Para si mesmo, segundo o beneplácito, o propósito da sua vontade. Então, através de Jesus Cristo, irmã Esther, agora nós somos filhos, né? Agora nós temos intimidade com Deus, né? Podemos conversar com Deus como filho e pai, né? Deus, nós temos os cuidados de Deus sobre nós como pai, né? Então, coisa maravilhosa, né? E para nós finalizarmos, nós somos justificados, nós somos santificados, nós fomos agora adotados por Deus, somos filhos de Deus, e vamos passar para o último estágio. O estágio de glorificação. É a etapa final daquele que recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor, da sua alma. É a transformação de tudo que é corruptível para algo glorificado. É a bendita experiência do cristão. Seremos semelhante a Cristo e estaremos com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Então, o estado de glorificação é o último estágio do crente, né? Passamos por todo esse processo para quando chegar nós seremos como Cristo. Teremos um corpo transformado. O pecado não terá mais efeito sobre a nossa vida. Seremos com Ele para sempre e será só glória a Deus, bênção, só vitória, irmão Adailton, nas nossas vidas. Estaremos com Ele para sempre, para todo sempre. Amém? Para sua alegria, sua paz, seu amor. Amém, irmão? Amém? Então, nós finalizamos essa manhã. Amém? Deus abençoe a todos.